Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Assalamu alaikum. A paz de Deus seja sobre todos vocês. Alhamdulillah. Graças a Deus por todas as coisas. Hoje, mais um episódio do nosso podcast da Aresala Notícias, trazendo aqui um convidado muito importante para nós, da comunidade, o jornalista e analista político Ali Salman Farhat, radicado em Foz do Iguaçu. É graduado em comunicação social pela UDC. Atua em canais internacionais, especialista em assuntos do Oriente Médio, correspondente de canais como Al Mayadin e Arti, analista político para canais como Al Jazeera e BBC, autor de um livro muito importante para todos nós, Terrorista por Encomenda, um discurso midiático e a geração do homem símbolo na fronteira, uma análise política sobre a cobertura de imprensa na região, recebendo um prêmio Destaque de Imprensa. Foi homenageado na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu pelo seu papel como analista internacional e defensor do diálogo intercultural. Atua ativamente junto à comunidade árabe, libanesa e brasileira, discutindo questões geopolíticas e sociais. Seja muito bem-vindo. É uma honra para nós tê-lo aqui no nosso podcast. Fique muito à vontade. O quanto você tiver para ser contribuição para todos nós vai ser uma honra. Muito obrigado, doutora Jamile. Obrigado para a Risala Notícias. E tenho o prazer de participar com você. Muito Muito obrigada. prazer. Muito obrigada. Deus abençoe. Bom, dia 1º de junho nós comemoramos o Dia da Imprensa, oportunidade perfeita para irmos além do óbvio e trazermos reflexões profundas sobre o papel do jornalismo imparcial na atualidade, com a narrativa das histórias, com a análise dos dados e com a expressão das opiniões. Vou começar com um panorama global. Quando nós olhamos para os relatórios anuais de organizações como Repórteres Sem Fronteiras, os números sobre violência, censura e prisões de jornalistas continuam alarmantes. Na sua visão, senhor Ali, esses dados estatísticos refletem uma piora realmente na segurança dos profissionais ou nós é que estamos conseguindo mapear e dar maior visibilidade aos assuntos e aos abusos que antes ficavam escondidos? Primeiro, acho que não, a situação está piorando. Está piorando por vários motivos. Você sabe quem está dominando hoje, ou o governo seja ditadura ou seja democracia, ou uma força de ocupação. E ambos têm assim, têm uma, eles utilizam o jornalismo como elemento. No momento que o jornalismo se transforma num papel sério, um papel crítico, aí o jornalista transforma em vítima nesse momento. Hoje em dia, vamos dar um exemplo mais vivo, mais recente, na faixa de Gaza. Sim. Na faixa de Gaza, a ocupação israelense que estava cometendo genocídio contra Sim. os palestinos. Ainda, né? Ainda. O primeiro inimigo naquela missão terrorista contra palestinos era o jornalismo. Por quê? Israel, como Estado terrorista, estava praticando o que não foi praticado na história humana. Então, precisava destruir uma cidade, precisava matar civis, precisava fazer um genocídio. Sim, o sionismo, né? Exatamente. Então, naquele momento, a imagem era um perigo. A mensagem era um perigo. Então, naquele momento, foi Não podiam atingindo. vazar as verdades, Não né? pode, de jeito nenhum.
Porque, segundo a história israelense, a declaração que eles estão combatendo o terrorismo e que o Israel representa o país democrático no meio de um ambiente de ditadura. Sim, Então, imagina sair essa verdade que o Israel é um Estado ocupante, sim. terrorismo, que está fazendo genocídio contra a população palestina, mais de 70 mil vítimas, 20 mil ou mais de 20 mil crianças são dados de Crianças, Nações sim. Unidas e Crianças e dados mulheres também. de associações internacionais. Então, naquele momento, o jornalismo era primeiro inimigo. Para praticar essa destruição em massa, esse genocídio, precisava desligar as câmeras, precisava desligar, calar as bocas. Sim, E por isso atingia diretamente contra jornalistas, por dois motivos. O primeiro motivo era acabar com a verdade, no momento que o jornalista morre, aí, ocultar, né? Ocultar. ocultar. E segundo, também aterrorizar os outros jornalistas. Ninguém queria mais, ninguém Sim, quis criar o mais. pânico, né? Exatamente. Então, o jornalista nessa missão, quando procura revelar a verdade, seja contra a cidade ou contra o Estado ocupante como Israel, ou seja um governo de ditadura ou um poder executivo, Sim, então ele vai sofrer essa perseguição, prisão, sequestro. sim. E hoje em dia, Tortura, né? hoje em dia o jornalismo é o principal responsável pela verdade. Sim. Então é um papel bem difícil. Tá. O senhor teve contato com algum desses jornalistas que morreram? O senhor tem algum caso real para passar para a gente? Eu tenho Principalmente agora amigos, que está acontecendo muito no Líbano também, né? Tem sim, morrido muito jornalista. sim, eu trabalho até agora escrevo no jornal Al-Akhbar, Allah um dos jornais muito relevantes no Líbano. E recentemente morreu uma jornalista que trabalhava com Al-Akhbar. Sim. E ela foi sangrando quando foi atingida pelos israelenses no sul do Líbano. Apesar que... Deixa eu só acrescentar aqui que ela estava devidamente equipada, né? Exatamente. Tudo indicando que era Sim. uma imprensa com capacete, com colete, quer dizer, não tinha como errar, Não, não tinha. né? Foi proposital. É que assim, olha, o correspondente de Al-Manar, Ali Shoaib, a primeira declaração israelense falou que ele serve para Hezbollah. Então, eles já têm uma acusação pronta Prévia, para né? fazer, porque Israel não pode negar que ela tem uma tecnologia bem avançada, não vai errar no alvo que é Isso é jornalismo. conversa, né? Exatamente. Não, mas até Israel não tem vergonha de assumir esse trabalho. Hoje em dia, Israel não está negando que está atingindo diretamente contra jornalistas. Não está negando isso. Olha, E pior que tem hoje, que eles têm essa, vamos dizer, essa liberdade de assumir isso, sem receber críticas sérias de ninguém no mundo. é isso que é triste. Exatamente. Então, Israel está se Injusto, sentindo nossa. muito livre em fazer Sim, tudo aquilo. Os jornalistas do Al-Mayadeen também, que foram a menina que foi morta também numa clareza, era também no carro bem era declarada, alvo, né? equipada. Israel não quer de jeito nenhum principalmente nessas guerras que está acontecendo desde 2024 até 2026. Não quer a imagem. Porque Israel hoje está fazendo uma eliminação em massa. Está Sim, matando hoje no sul do Líbano, por exemplo. Falamos sobre Gaza, agora no sul do sim. Líbano. Eu pertenço eu sou cidadão de uma cidade ou aldeia, chama-se Atit. Aham, Atit é ocupada hoje sim. pelo Israel. Israel entrou na minha cidade, instalou bombas em todas as casas, eliminou minha cidade. Já não tem nenhuma casa Extermínio, né? totalmente. Apagou do mapa. Então, Israel não está tentando apenas cometer genocídio contra a população. Está matando a história, está matando
lembranças, está matando cultura, está tentando apagar todo do mapa do Oriente Médio. Então, por isso, a câmera nesse momento aí não serve. Não... Sim, Por isso, Israel mata claramente. sim. E lembrando sempre que quando a gente fala do jornalismo, a gente fala também dos cinegrafistas, né, seu Ali? Lógico, Também dos repórteres, todo o pessoal, né, que está sim. envolvido na cobertura dos fatos, né? Todas as equipes que trabalham, do motorista, cinegrafista, todas fazem a mesma missão naquele momento. Uhum. Transmitir a verdade. Sim, Porque a população, hoje em dia, o que mudou a opinião pública no Ocidente? Porque Israel, hoje em dia, é diferente do Israel de 20 anos atrás ou 10 anos atrás. Mudou porque muitas pessoas trabalharam para revelar essa verdade. E a mídia social tinha a maior contribuição na questão de revelar a verdade do Estado de Israel. sim, Então, hoje em dia, o jornalismo que está tentando quebrar esse silêncio no mundo, essa relevância que Israel tem no mundo. Hum. Porque você sabe que todas as instituições internacionais de Nações Unidas, Conselho de Segurança, Estados sim, Unidos, sim, União Europeia, sempre fecham os olhos quando Israel comete um massacre. sim. E sempre falam, e falam muito, se acontece qualquer acidente, É, que seja um muçulmano sim. envolvido, seja. Então, hoje em dia, a verdade não é assim. Em qualquer outra notícia, você nunca sabe a religião do agressor. Uhum. Mas se for um muçulmano, a primeira coisa que eles falam é Primeira coisa. muçulmano. Mas hoje em dia, as pesquisas nos Estados Unidos, 60% da população americana não concordam ou eles têm críticas sérias contra o Estado de Israel. Nossa, que bom, 60%. 60% é feito pelo trabalho jornalístico de jornalistas Sim, sacrificantes, aqueles que enfrentaram a força americana e a força israelense, e os lobbies que perseguem jornalistas sim. em todo o mundo. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, eu atuo em jornalismo desde 2008. E eu fui ameaçado várias vezes. E Mesmo aqui. tentam, sim. Então, para falar, hoje em dia, para sentar aqui no Brasil e falar sobre a verdade na Palestina, no Líbano, no Oriente Médio, quem diz, doutora, que essas forças dominantes aqui, eles gostam de ouvir isso? Ou eles querem que a população ouve essa notícia? Sim, Então, por isso, eles, não, eles querem calar as bocas. sim, Porque o jornalismo está mudando o mundo. sim. A verdade está mudando o mundo. No Brasil, na era de Bolsonaro, foi implantada uma ideia bem falsa, que Israel representa a cidade de Deus, O ou povo eleito de Deus. mensagem É, de Deus. mensagem divina da Bíblia. E de repente esse povo de Deus aí ficou cometendo crimes e matando aí. A consciência brasileira não aceita. Mas o que a gente precisa é que o Brasil vê essas cenas, Sim, vê a verdade que está acontecendo lá. sim, Porque a grande mídia no Brasil está manipulando toda a verdade. Por sim, isso, a gente tem um problema, uma crise de conhecimento, sim. uma falta de sabedoria no Brasil. No momento que, hoje em dia, tem personagens no Brasil que está fazendo algo muito gigante. Está tentando iluminar a consciência brasileira através de transmitir a verdade. E por isso eu acho que um país que não tem voz de verdade é um país morto, Sim, um país manipulado, sim. um país que está longe de sabedoria. Manipulação, né? Manipulação.
A Por gente isso, vê pelas redes sociais, né? Você vê que o algoritmo, ele também ele controla as informações. Por isso que eu sempre falo, procurem fontes idôneas, verdadeiras para qualquer transmissão de notícia também, porque a gente vai entrar justamente nesse assunto da fragilidade da liberdade de imprensa nas democracias modernas. No Dia da Imprensa, celebramos a liberdade de expressão como um pilar democrático. No entanto, a perseguição hoje não acontece apenas com a censura prévia, ou a violência física, ou materiais de trabalho quebrados. Ela se modernizou por meio de campanha de difamação digital, asfixia financeira de veículos e assédio judicial contra os profissionais. Como jornalista, como o senhor pode se blindar contra essas novas formas de silenciamento que operam dentro de uma lei? olha, tem vários. A gente pode falar sobre várias coisas nesse assunto. Primeiro, a perseguição, mesmo sendo nos países democráticos. Pois é. E a perseguição não é apenas tipo um processo judicial. Não. A perseguição, às vezes, vem da tirar você do seu trabalho. Sim, Impedir que você tiver uma oportunidade de trabalho. verdade. Fecham as portas, né? Fecham as portas, porque a grande mídia é financiada por essas organizações eh, que não... yani, eles não querem que o jornalista seja um jornalista sério, que conta a verdade, que faz seu trabalho investigativo. Eles querem manipulação total. Então, nos países democráticos, geralmente o jornalista está mais perseguido do que os outros países. Porque a perseguição nos países de ditadura é uma perseguição bem clara. Sim. Mas nos É países... descarada, né? É descarada. Então, e tem mais que isso. Quando essas forças compram o veículo de comunicação. Vou te dar um exemplo no Oriente Médio. Quem está dominando a mídia no Oriente Médio? Os países do Golfo. Sim. Muito dinheiro, bilhões de dólares. O que eles ficam fazendo? Eles ficam fazendo umas propostas de jornalistas que não têm muita oportunidade. Aí você segue a nossa linha editorial e você ganha tal. Por isso a gente tem moda hoje de jornalistas no Oriente Médio, que eles viajam para o Dubai, para a Arábia Saudita, para o Catar. Vida de celebridade. E aí eles, de repente, eles são milionários. Eles transformam em milionários. E aí eles começam a fazer a manipulação, contando a história que o financiador está... Exige, né? O financiador exige que ele conte aquela história. Em que resultou isso, doutora Jamil? Você sabe em que resultou? Uma coisa tão perigosa que hoje em dia Israel está tentando fazer o Israel gigante. Sim, a grande Israel. O grande Israel. E Benjamin Netanyahu está cometendo massacres contra a Palestina, contra Líbano, contra a Síria. Ele invadiu Síria sem ter resistência nenhuma. Sim. E o mundo árabe está calmo. Alguém perguntou por que o mundo árabe está calmo? Pois é. Pelo investimento da mídia e essas pessoas que transformaram de simples jornalistas para milionários, que começaram a desviar a opinião pública para outra questão. Tipo, quem é o inimigo do mundo árabe? É Irã. Por que Irã? Porque Irã, não sei, na história, não sei de quê. Aí depois eles aproveitam a questão da diversidade religiosa, tipo sunita, xiita.
Eles usam esses Sim. elementos. Usam até o movimento feminino, Tudo, né? Tudo vira tudo. história. De repente, o cidadão árabe, ele esquece que existe Israel, que está cometendo Sim. massacre, e Israel não pretende ocupar apenas sul do Líbano e faixa de Gaza e Não. Cisjordânia. Não. O grande Israel, dentro do mapa que Benjamin Netanyahu, o próprio Benjamin Netanyahu, colocou nas Nações Unidas. Sabe o que abrange, doutora? Abrange, olha, o Líbano, na íntegra, Palestina, Jordânia, uma grande parte do Egito, uma grande parte da Arábia Saudita e no Iraque. Isso também era uma coisa que tinha sido abordada na época do Bush, não era? Sim, mas Ele já hoje tinha falado isso. mas renasceu essa ideia hoje Com o depois, assassino. sim, depois dessa, vamos dizer assim, aliação entre Estados Unidos, Uhum. o fanatismo Sim. que começou a sair nos Estados Unidos e Israel. Então, o projeto já é bem claro. Hoje, tipo assim, várias leis, as leis de matar os prisioneiros, por exemplo, Sim, sim. já não tem mais máscaras nessa questão. Então, como o cidadão árabe pode, tipo, não pensar, não prestar atenção para essa realidade quando você desvia Distrai, né? tá distraindo a verdade. Então, isso que acontece através da manipulação na grande mídia e na compra de jornalismo. Então, nesse momento, muitos jornalistas serão apagados ou serão colocados entre duas opções: ou você vender ou você morrer como jornalistas. Então, os países democráticos não seria tipo necessário você perseguir um jornalista ou matá-lo ou deixar. Não, é apenas fechar todas as portas e deixar ele calado. Sim. Não tem nem. Por isso a mídia social hoje representa um grande desafio. Essa verdadeira censura, né? Sim, representa uma grande desafio, um grande desafio para os países ou para organizações de poder. Porque hoje em dia você pode pegar seu telefone e transformar essa equipe assim bem pequeno para grande mídia. Sim. E olha, hoje em dia a crise dentro do jornalismo, que um canal que investe milhões de dólares por um programa não consegue seguidores de um ativista na rede social que consegue milhões e milhões de vistas e de atribuição Sim. somente porque a população perdeu a credibilidade, ou seja, não confia mais na grande mídia. Sim. Então, por isso, ele foi para outro lado, onde pode achar a verdade. Ótimo. Bom, dentro também da psicologia, a gente fala que para amolecer corações, não adianta você pegar o grupo, você tem que pegar uma história. Então, vamos supor, o que que eles fazem? Eles falam do grupo, não falam de uma história, de uma vida, de uma pessoa igual a mim que está ali sofrendo, né? Correspondentes internacionais do Oriente Médio. O Oriente Médio sempre foi considerado uma cobertura complexa no mundo. Recentemente, temos visto comentaristas, repórteres, jornalistas internacionais que traduzem essa complexidade, tornarem-se os alvos diretos, muitos assassinados, sim, em Gaza e no Líbano. E não são apenas danos colaterais de conflitos. Como cobrir uma situação dessa? Onde a própria busca por uma neutralidade se transforma você é o nosso inimigo. Existe uma forma de ser neutro e não virar o alvo? Ou isso já é romance falido? Não, em jornalismo, olha, para ser neutro, deve trabalhar para você mesmo. Você não pode trabalhar numa empresa jornalística. Eu tive uma experiência com vários canais. E muitas vezes você enfrenta
a manipulação. E eu saí de 2 canais por causa de manipulação. E mesmo você acreditando numa causa, isso não impede que você faz uma crítica, autocrítica. Infelizmente, até os meios de comunicações que combatem às vezes a ocupação, os países gigantes assim, caem num grande equívoco na questão de cobertura jornalística. Fica tipo assim, apenas falando das coisas boas que eles têm e destacando os crimes e outras coisas que o inimigo tem. E essa aqui é uma ideia totalmente errada. Porque para você ganhar a credibilidade e a transparência te dá mais força. Infelizmente, hoje em dia, qualquer jornalista pertence para uma identidade jornalística ou um veículo de comunicação, ele deve seguir essa linha linha editorial, como a gente Sim. fala. Então, a missão de um jornalista é uma missão bem difícil. Por isso, hoje em dia, a mídia social substituiu a grande mídia, ou a mídia oficial, vamos dizer, por essa causa, porque o jornalista não tem toda a liberdade para falar. Muitos jornalistas, eles querem contar a verdade. Eu estava na Venezuela em 2015. E minha missão era fazer cobertura sobre a eleição da Venezuela. Uhum. E estava fazendo essa cobertura para um canal que apoia o governo venezuelano. E eu sou contra a ocupação dos Estados Unidos. E eu sou a favor de qualquer governo que faz uma resistência contra Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que eu tenho que defender a ditadura, a Claro que não. corrupção. Por isso, quando eu estava na Venezuela e eu enxerguei o tamanho da corrupção que estava acontecendo lá, a pobreza que as pessoas estavam, eu neguei de falar que a situação na Venezuela estava ótima. E isso gerou uma briga, porque segundo os responsáveis pela questão editorial, que quando a gente fala sobre os defeitos de um governo, assim, isso está servindo o inimigo. Uhum. Falei, não. O que serve é inimigo que a gente cobre a corrupção para que a nossa sociedade se destrói por dentro. E aí o inimigo acha facilidade de invadir. Isso é o que aconteceu na Venezuela. Sim. Num momento, Venezuela caiu, perdeu a identidade. Mas ninguém perguntou por que essa fragilidade dentro da sociedade venezuelana. Porque jamais conviver uma luta, uma liberdade, junto com corrupção e ditadura e falsificação de eleição. Não comporta. Não encaixa. Não. Não encaixa. Não. Pobreza, cidadãos famintos, e o cidadão faminto deve lutar. Como vai Sim. lutar se ele tá com Sim. fome? Sim. Então, essa aí, o jornalista tem um papel importante, mas uma missão impossível. Porque no momento que ele vai falar, vai cobrir a verdade, ele será dispensado. E aí? Que triste. Por isso, a população deve proteger o jornalista sério, jornalista honesto, e não deixar como vítima para a grande mídia ou para, vamos dizer, as pessoas que investem na mídia, para transformar Os uma manipuladores, né? manipulador, para transformar uma pessoa culta, uma pessoa que estudou muito, uma pessoa que pesquisa dia e noite, apenas um elemento barato para servir o projeto dos manipuladores. Sim. Que pena. Uma pena.
Bom, diante desse cenário, então, de perseguição internacional, com todos esses dados hostis e o risco real à vida dos colegas de profissão, como é que o senhor lida com esse, vou colocar a palavra medo, mas o senhor pode usar qualquer outra coisa, insegurança, né? Vale a pena realmente? Tem valido a pena ainda hoje o risco da sua própria vida em buscar uma verdade que o poder local quer enterrar a todo custo? Vale muito a pena. Olha, doutora, o papel de jornalista é um papel essencial até numa discussão com alunos de jornalismo, eu estava cometendo o seguinte: quem não tem capacidade e coragem de fazer jornalista, que procura outra função, Uhum. outro trabalho. Por quê? Quando qualquer outra profissão trabalha no meio de corrupção, os danos serão limitados. Por exemplo, um médico. Sim. O médico que trata errado, manipula tratamento, aí, pode matar um paciente, ou dois pacientes, ou cinco. Você sabe qual é o custo de um jornalista mentiroso, manipulador? Ele pode causar uma guerra que mata milhões. Sim. A guerra do Iraque não ia acontecer sem tiver uma preparação jornalística. Primeiro, de falar sobre armamento nucleares, que nunca existiu. Sempre começa com a bomba nuclear. Exatamente. Então, mas quem implanta ou quem cria essa ideia para a população é o jornalismo, é a grande mídia, que convence a população: olha, Estados Unidos está tentando defender a paz internacional porque existe um presidente ditador que ele está possuindo armas nucleares, não sei. Aí todo mundo fica com medo assim e fica apoiando essa guerra. Tá? A guerra contra o Iraque, milhões de vítimas. E foi criada por alguns jornalistas que montaram um projeto de massacres e de matança e de destruição só para cobrar algum dinheiro. Então hoje, para fazer Isso também a gente viu no Afeganistão, não foi? sim, no Afeganistão, Desse jeitinho que você está descrevendo. sim, até na África. Na África, ninguém sabe o que acontece na África. Sudão, né? Ninguém, no Sudão e nos outros países que estão dominados pelos europeus. Imagina, doutora Jamile, uma questão de empresas europeias. No país europeu, se você contratar uma a funcionária doméstica, por exemplo, eles acham que é crime. Tudo bem. É muito respeito isso. Mas eles utilizam o trabalho infantil na África Exploração de infantil. 10 anos, de 8 anos. São empresas europeias. A regra que eles utilizam dentro da União Europeia não utilizam no outro mundo. Sabe por quê? Eles têm uma visão superior, que o nosso ser humano é valioso e o outro é escravo. É a cultura desses É o invasores. colonialismo, né? Colonialismo. Então, a mídia trabalha perfeitamente para fazer isso, para construir uma história falsa. Sim. Então, no momento, vale a pena sentir essa dor? Sim, vale a pena. Porque você decidiu fazer jornalista para ganhar dinheiro? Eu não acho que jornalismo ganha dinheiro. Eu tenho o meu outro trabalho. Se vou trabalhar somente em jornalismo, não vou ganhar dinheiro. Só se você se vender. Porque o senhor não é corrupto, né? Mas... Só se você se vender. Tá. Então, eu acho que a mensagem de jornalismo é uma mensagem sagrada. Por isso, o jornalismo hoje ou pode transformar uma sociedade de sociedade morta, sociedade corrupta, sociedade
que não avança para frente, ou uma sociedade livre, responsável. É a missão do jornalismo. Então, eu acho que vale a pena, mesmo sacrificando a própria vida. Deus abençoe. Ahn, Como o senhor vê a profissão de jornalista sendo exercida nos últimos anos? Ela está sendo bem exercida pelos seus colegas ou ela tem grandes interesses políticos e econômicos envolvidos na manipulação das notícias, que é o que o senhor fala, né? E eu também quero entrar um pouquinho sobre essa história do jornalismo, as guerras e o terrorismo, né? Já que nós tivemos nos últimos 3 anos mais de 350 jornalistas mortos, né? E profissionais da imprensa também. Vamos falar sobre isso um pouco? Como que está a sua visão da profissão de jornalismo nos últimos anos? Está sendo bem exercida, não está? O que o senhor gostaria de deixar de mensagem para os próximos que vem vindo aí nessa carreira? E depois eu quero falar um pouquinho sobre terrorismo e o seu livro também. Tá bom. Tá bem exercida? Eu acho que na grande maioria não. Não. Posso dar um exemplo aqui no Brasil? Vamos ser mais práticos aí. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas realidades são ocultas. Será que os jornalistas brasileiros contam a verdade de projeto americano na América Latina? Ou eles apenas repercutiram a versão dos Estados Unidos sobre Venezuela? Com certeza. O jornalista brasileiro que participa hoje em dia na versão americana, que o Donald Trump está castigando o Maduro por ser traficante, e ele quer recuperar a democracia na Venezuela, ele está atribuindo contra o próprio país, o Brasil. Claro. Porque o Brasil é um alvo, Sim. se não fosse hoje e amanhã. Então, em qual rumo, qual direção o jornalismo está indo aqui na América Latina? Sim. Eu sou pesquisador aqui e sempre assim tento fazer muita leitura porque faz parte do meu trabalho. Sim. E eu fiquei chocado de comportamento jornalístico na América Latina sobre o que aconteceu na Venezuela. Eu vou falar bem detalhado nisso porque o telespectador, que eu quero que ele pense nisso. Eu não estou tentando convencer ninguém. Todas as acusações que Donald Trump fez contra a Venezuela eram acusações falsas, mentirosas. E eu vou falar por quê. Primeiro, Maduro pode ser ditador, sim, mas traficante não tem nenhuma prova. Sim. Venezuela, um país que estava exportando cocaína e drogas para os Estados Unidos, isso aqui é uma história bem furada. Porque tem países que têm fronteira, que todo mundo sabe, tipo Colômbia, México, são um risco verdadeiro na questão de drogas e de tráfico de drogas para os Estados Unidos. Mas Venezuela não, por vários motivos, motivo geográfico, motivo de... vários motivos. Então, para declarar uma guerra, para castigar traficante, é uma história meio furada. Tá, recuperar a democracia até pode encaixar. Porque na Venezuela houve manipulação na eleição. Tá, mas o governo da Venezuela continua o mesmo. Ele tirou Nicolás Maduro e a esposa dele, sequestrou, levou para os Estados Unidos e continua toda a equipe do governo ditador. E não só isso. Agora virou o amigo mais íntimo de Donald Trump. E está pensando em fazer Venezuela o estado número 51 para os Estados Unidos. Cadê a versão de jornalismo na América Latina falando a verdade para a população, que a guerra não era guerra nem de democracia, nem contra narcotráfico, mas é
um projeto americano sobre continente americano. Então, a função, o jornalismo está sendo exercido de uma forma correta? Não. Inclusive aqui, na América Latina, que precisa, nesse momento histórico, pessoas como Tiago Ávila, Sim. que o jornalismo brasileiro apaga a história dele. Uhum. Que ele fica viajando para mostrar a realidade Do que está acontecendo, do né, que está na acontecendo na faixa Palestina. de Gaza. Essas pessoas são civis, estão tentando levar alguns medicamentos para a faixa de Gaza. Sim, com a flotila, né? Exatamente. Mesmo assim, o jornalismo no Brasil não assumiu essa história e não defendem o Tiago, que ele representa a consciência jornalística do Brasil. Então, não estão exercendo de uma forma correta. A manipulação de jornalismo está deixando nossa sociedade vítima. Porque o inimigo está chegando na nossa terra e a gente não sabe. Ele está conseguindo destruir os nossos países e a gente não sabe. A gente não sabe quem implantou a extrema direita, quem está implantando essa questão de diversidade ou de separação entre a sociedade brasileira. Por isso, hoje em dia, os jornalistas honestos são poucos, e são castigados, e são isolados, e são pobres, Sim. e não tem elemento forte para que essa mensagem chegue à população. Infelizmente. Sim. Então vamos falar um pouquinho do seu livro. O que te levou a escrever o seu livro? Qual que é o seu ideal, que ele alcance, que ele chegue para quais pessoas? Fala um pouquinho do seu livro. Vamos falar rapidinho do livro. O livro era um sonho para mim. Imagina, doutora Jamila, você é da comunidade, você sabe. Essa comunidade contribuiu muito na questão de revolução econômica, que contribuiu na questão política, na questão social. Mas mesmo assim, essa comunidade está excluída, está desrespeitada. Na questão política... Julgada, né? Julgada, não somente pela mídia. Pelas todas instituições oficiais e não oficiais aqui no Brasil ou na Tríplice Fronteira. Porque no momento que jornal americano nomeia ou põe a título de que os libaneses que moram aqui em Foz do Iguaçu são terroristas e a Itamaraty não responde na hora. Verdade. E quando a CIA fala sobre células de terrorismo em Foz do Iguaçu e a Polícia Federal sequer declarou uma coisa contra isso, a justiça brasileira nunca negou ou condenou ou perseguiu uma linguagem midiática racista contra os libaneses. Xenofóbica também, né? Tem jornais aqui que não respeita a nossa sociedade e a nossa comunidade. E somos todos acusados. Por isso, aconteceu uma época no Paraguai que qualquer comerciante que não paga a mensalidade dos corruptos de policiais, ele será terrorista. E eu estava enxergando isso. E todos entram... Daí vem o título do livro, Terrorismo Exatamente. sob Encomenda. Aí entra o cobrador, e aí o comerciante libanês abre a gaveta, tira dinheiro e paga. E essa taxa do quê? De não ser acusado de terrorista. Que triste. E aí depois, dois libaneses foram acusados de serem terroristas. Assad Barakat e o Sobhi Fayyad. E aí começou a história do livro. Peguei todo o processo de Barakat. Todo. Abri todos os processos. Não tinha nenhuma prova sobre envolvimento de Barakat em terrorismo.
Apesar do que, se você entrar agora no Google, Assad Barakat, é Al-Qaeda, Hezbollah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, todos. Uma história repercutida, 10 anos, 20 anos, e ninguém cansa de repercutir essa história. E vem um jornalista recém formado aqui em Foz do Iguaçu, de repente ele me liga: oi Ali, eu estou fazendo uma matéria sobre jornalismo aqui, o que você comenta? Tá, deixa eu ver sua matéria, a mesma matéria de 20 anos atrás. Existem células aqui, financiamento ao terrorismo, tá bom, querido, cadê as provas? Da onde você tirou isso aqui? Não tem informação nenhuma. Aí depois, no processo, eu consegui algumas coisas chocantes, um escândalo na questão judicial. O Paraguai manda uma mensagem que eu publiquei no livro, um documento secreto, manda para os Estados Unidos falando: já que nós não temos nenhuma prova do que o senhor Barakat é terrorista, e tampouco temos uma lei antiterrorista, a gente foi obrigado a criar um processo econômico, um processo de evasão de imposto, e a gente acusou o Barakat de ser sonegador de imposto para ser preso. E ninguém, olha, nem Supremo Tribunal Federal no Brasil. O Barakat tinha 3 crianças brasileiras, casado com brasileira. E o Brasil entregou o Barakat para o Paraguai. Por apenas ser libanês. Por apenas ter essa pele que consegue absolver todas as acusações da vida. Então o livro foi assim um grito. Sim. Com documentos, com acontecimentos, para falar que a questão de terrorismo aqui na Tríplice Fronteira é uma questão falsa, utilizado por 2 motivos. Apenas 2 motivos. Primeiro motivo, que Estados Unidos querem permanecer na questão de intervenção na política desses países, através da acusação de terrorismo, que eles têm uma justificativa de mandar a CIA aqui, investigadores aqui, porque existe Manter uma terrorismo. porta aberta. Exatamente. Né? E esses laços com Organização de Segurança Nacional, Sim. não precisa citar, todo mundo sabe. É. E o segundo, para os corruptos locais, que eles acham que esse assunto é um ovo de ouro, que eles podem utilizar para que falar: olha, Jamile, se você não paga sua taxa mensal, a gente pode achar qualquer coisa no seu telefone. Você acredita, doutora Jamile, que Implantar, né? que no aeroporto de Guarulhos, e deixa todo mundo ouvir no Brasil, que a Polícia Federal abre o Facebook de um libanês, de vários libaneses, para ver se ele comentou alguma coisa sobre uma propaganda de resistência libanesa? Qual lei que permite para você fazer isso? Cadê a privacidade e a democracia, cara? Sim, lei de proteção de dados. Cadê isso? Você sabe que a Polícia Federal em Guarulhos tem toda a coragem de tirar seu telefone e entrar na sua mídia social? Ou uma mulher que usa véu, eles podem entrar e fazer isso? Sem comentário de direito humano, não sei o que. Não existe para nós direito humano. Não existe. Então o livro cai nesse assunto. Mas posso deixar assim para falar que muitos libaneses ficaram com medo de colocar ou de receber esse livro e colocar em casa. Eles acharam que isso aqui é uma bomba que pode acusá-los de serem terroristas. Então imagina uma missão de um jornalista que tenta defender uma comunidade que tem medo de receber a defesa e uma sociedade que nega de aceitar a verdade. Pois é. É uma missão bem difícil. Puxa vida, quero agradecer o senhor. Foi um rico, rico, rico episódio do nosso podcast. De verdade, estou me sentindo honrada. Aprendi muito com a sua presença hoje. Deus te abençoe, Deus te proteja. E eu quero que você deixe uma mensagem assim para todo mundo que vai assistir e para os próximos profissionais da área de jornalismo aí. Então,
Eu vou falar sobre os colegas, falam a verdade, não aceitam ser criminosos na área jornalística, não deixam nenhuma pressão acaba transformar vocês em elementos usados pelos manipuladores. Fazem isso e a população vai valorizar o trabalho de vocês. Para a comunidade ou para o povo brasileiro, eu gosto de falar que muitas forças tentam manipular seu conhecimento, sua sabedoria. Todo mundo dessas forças ocultas aqui no Brasil, sejam políticas, sejam jornalísticas, sejam forças econômicas, eles não têm interesse da sua sabedoria e conhecimento. Por isso trabalham para ocultar a verdade e para que o povo brasileiro sempre anda no rumo errado. Por isso, a missão de vocês é saber a verdade. Hoje em dia é bem fácil saber a verdade e punir todos os manipuladores. Para a comunidade libanesa, em poucas palavras, eu falo, saem do medo que está Paralisa, né? bem assim, que mora dentro de vocês. Tiram esse medo. Vocês foram acusados sem fazer nada. E vocês foram julgados sem falar nada. Então, o silêncio de vocês não ajudou em nada. Vamos provar o grito, vamos provar os processos, vamos provar o enfrentamento, porque quem tem o poder da razão, ninguém pode vencê-lo. Isso que eu posso falar para vocês e agradeço, doutora Eu Jamile. que Muito agradeço. obrigado. Obrigada, muito obrigada. Pessoal, é isso aí. Muito obrigada. Curte, compartilha, faz propaganda do nosso canal e assalamu alaikum. Muito obrigada.